concurseiro, olá concurseira, estamos de volta, continuando, né, esse mergulho na história de Alagoas. Espero que você aí esteja, né, entendendo, compreendendo. Se não, volta mais uma vez, assista com calma, depois de eu fazer outras revisões, fica tranquilo, tá? O meu objetivo é que você saia tranquilo daqui desta aula, muito seguro. Vamos lá, né? Finalmente conhecer aí, né, a emancipação, como ocorreu a emancipação de Alagoas. E para entender melhor a emancipação de Alagoas, eu preciso trazer as revoltas ao longo, né, desse período que estamos trabalhando, né, entre os séculos 17 ao século XVIII, ao século XIX, tá? Entre os séculos 17 e 19. Vamos começar tratando da revolta dos escravos. Em Pernambuco foi identificado pelas autoridades coloniais, né, na comarca de Alagoas, entre 1814 e 1815, um conjunto de negros quilombolas oriundos, tá, das revoltas escravas na Bahia. Então, um link bacana, né, entre essas manifestações, essas revoltas e a revolta dos alfaiates, a revolta dos escravos ali na Bahia, 1798. O objetivo era invadir Natal em 1814, né? Transferida para 1815, a expressão ou a repressão partiu de Recife e ganhou força para exterminar o provável quilombo. Olha, mais uma vez, professor, o Quilombo dos Palmares foi reprimido, destruído no final do século XVII. Mas se liga, concurseiro, não havia só um quilombo, mas sim diversos quilombos, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, tá bom? Então não há só o Quilombo dos Palmares, há dezenas e dezenas de quilombos espalhados por todo o Brasil, beleza? Foram 37 negros, tá? 37 negros de várias nações, Uçá, Fulã, Alçá, e um branco. O preto Joaquim, considerado aí o mentor, foi executado e outros condenados à morte. E agora, finalmente, né, vamos ver o desmembramento de Alagoas, tá, da capitania de Pernambuco. E aí eu vou lembrar da Revolução Pernambucana de 1817, ou conhecida como a Revolução dos Padres. Vamos lá, o contexto, período joanino. Família real desembarca no Brasil em 1808, no contexto da era napoleônica. Napoleão Bonaparte, na Europa, tinha um projeto, dominar toda a Europa, só que aí Napoleão tinha que derrotar os russos e derrotar os ingleses. Olha só, difícil, né? Mas Napoleão, para tentar prejudicar a economia inglesa, vem estabelecer o bloqueio continental em 1806. Ou seja, nenhum país do continente europeu poderia adquirir mercadorias dos ingleses a partir deste decreto. Só que Portugal, altamente endividado, Portugal estava subserviente à Inglaterra. E aceitar esse decreto poderia gerar problemas, tipo: como é que eu vou rejeitar comprar mercadorias a um país que eu estou devendo? Ou esse país deve me cobrar sistematicamente ou ocupar territórios para compensar essa dívida. Daí a solução foi: vamos para a colônia, enquanto que na Europa, né, os ingleses vão enfrentar aí Napoleão Bonaparte. Eis o contexto da transferência e transmigração da família real. Então, o período joanino, que vai de 1808 a 1821, tem uma marca indelével, que é o quê? Essa marca indelével é o centralismo político, o autoritarismo. Além disso, foi um governo que trouxe melhorias, sim, para o Rio de Janeiro, criação de jardim botânico, também valorizando a cultura francesa, a missão artística francesa, destacando Jean-Baptiste Debré, né? Enfim, criou o Banco do Brasil, beleza. Agora o Nordeste ficou escanteado. Crise açucareira, crise de algodão, pobreza e, claro, né, a influência do pensamento liberal, liberdade, igualdade e fraternidade, até porque Pernambuco é um território que tem espaço amplo para o pensamento liberal. Destacar a própria conspiração dos Suassunas, também a participação dos clérigos, a Igreja Católica discutindo aí questões liberais, até porque o pensamento de Rousseau, de Diderot, d'Alembert, John Locke, esse pensamento chegou muito forte
em Pernambuco. E nesse cenário temos a formação justamente desse projeto de emancipar essa região. E eis que justamente em março de 1817, primeiro movimento que sai do plano teórico e assume o poder por 74 dias, justamente a Revolução Pernambucana, que contou com a solidariedade de uma parte de Alagoas, porque uma outra parte vai pedir justamente desmembramento. A Paraíba contou também com a participação do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, a Revolução Pernambucana, concurseiro, tem essa importância em relação à emancipação de Alagoas, e a Revolução Pernambucana foi esse movimento federalista, anti-lusitano e combate ao poder central. Quando a revolta teve início, o ouvidor Antônio Ferreira Batalha, responsável pela comarca da Vila de Alagoas, lembre-se, Vila de Alagoas, atual, Marechal Deodoro, enviou o conde d'Arcos explicando que desmembraria a sua comarca de Pernambuco. Então, veja que o ouvidor Antônio Ferreira encontrou uma oportunidade, Interessante que, como a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, ou Insurreição Pernambucana de 1817, tem um caráter anti-lusitano. Então, justamente, vai ser nesse caráter anti-lusitano que vai ser encontrada uma brecha para romper laços. Aí você acha que Dom João vai rejeitar esse pedido de desmembramento. Na verdade, o território de Pernambuco, que abrangia ali a parte extrema oeste da Bahia, Alagoas, você vai ter Pernambuco perdendo territórios pós-Revolução Pernambucana, porque você tem isso como castigo, tá bom? Então, quando a revolta teve início, o ouvidor Antônio Ferreira Batalha, responsável pela comarca da Vila de Alagoas, enviou ao conde d'Arcos explicando que desmembraria a sua comarca de Pernambuco. Este acontecimento enfraqueceu a revolta iniciada em Recife, uma vez que se tratava de uma das regiões mais prósperas da capitania. Dom João VI reconhece a emancipação de Alagoas por meio do decreto de 16 de setembro de 1817. Então, eis aí um mapinha trazendo essa distribuição, no caso, essa configuração hoje geopolítica, e inserindo aí na capitania de Pernambuco. Então, hoje nós temos o estado de Alagoas, essa é a sua delimitação territorial e a inserção na capitania de Pernambuco. Olha só mais uma outra ilustração bacana, em que nós temos Porto Calvo, muito importante para o início da história de Alagoas, e aí fazendo referência inicial a Marechal Deodoro, hoje Marechal Deodoro, e também Penedo. Em relação à composição, vamos ver aí essa área litigiosa, assim, em vermelho, essa disputa entre Pernambuco e Alagoas. Aí nós temos Porto Calvo, Porto de Pedras, Maceió, Alagoas, e aí Marechal Deodoro, Poxim, Anadia, Atalaia, Penedo, essa é a distribuição. E esse mapinha, em que nós temos, olha só Pernambuco, olha a dimensão de Pernambuco, pessoal. Pernambuco, olha, que chega aí pegando a comarca de São Francisco, essa parte oeste da Bahia, chega ali até Minas Gerais. Aí nós temos aí a comarca de Alagoas, a comarca de Sergipe, E aí nós temos justamente, após a Revolução, a coroa portuguesa tirou de Pernambuco a comarca de Alagoas. E depois Pernambuco vai perder a comarca de São Francisco, como vingança, porque teremos também ali, a Confederação do Equador. Então, os locais de resistência, esses centros revolucionários. Aí nós temos, Fortaleza, Crato, Natal, lembrando que aí Crato, atual ali, fazendo referência a esses centros revolucionários, Nossa Senhora das Neves, hoje é João Pessoa, Goianinha, Brejo da Areia, Salvador, Maceió, Penedo, Cabo, Santo Antônio, Limoeiro, olha só, Limoeiro também está aqui como local de resistência. Nossa cidade maravilhosa, Limoeiro aqui, participando da história de Pernambuco. Goiânia, Itamaracá, Igaraçu, Paulista, Olinda e Recife. Mas o que interessa
para você e para mim é focar em Alagoas. Então, comarca de Alagoas, veja aqui nessa ilustração, fica bem melhor, né? As tropas monárquicas enviadas da Bahia passam por Alagoas. Então, o combate começa do sul para o norte. Aí nós temos justamente, a partir de Alagoas, essa reação, né, da coroa portuguesa às tropas joaninas. Aí nós temos justamente esses locais que eu citei agora há pouco, né? Recife, aí Limoeiro. Então, comarca de Alagoas é desmembrada de Pernambuco em 1817 e aí, né, a consolidação em 1818. Veja que naquela parte da comarca de São Francisco, o desmembramento se dá em 1824. Então, Pernambuco perde Alagoas em 1817 e perde a comarca de São Francisco para a Bahia, que a Bahia sempre estava ali, né, ao lado, elite, né, baiana, ao lado aí da coroa portuguesa. Claro, nesse cenário, tá? Porque quando chega a independência do Brasil já vai ter rompimento. Olha só o processo de formação do território de Alagoas. A ideia é mastigar até você aí ficar bem seguro. Área, futuro território alagoano. Então nós temos aí, né, mais uma vez, Capitania de Pernambuco, a partir de 1534, Capitania de Itamaracá, essa parte ao norte da Capitania de Pernambuco, né, até 1763, e esse pontilhado aí hoje equivale a Alagoas. Já em 1711, Alagoas se transforma em comarca, pertencente aí à Capitania de Pernambuco. Na parte norte da Capitania de Pernambuco, nós temos a Capitania de Itamaracá e a posição da Capitania da Paraíba, 1585, tá bom? E aí, tracejado, nós temos a comarca de Alagoas. Em seguida, né, destacar aí em 1817, desmembramento, surgindo aí a Capitania de Alagoas, no dia 16 de setembro de 1817, e, por fim, né, no contexto já do Brasil independente, nós temos a província de Alagoas e, a partir de 1889, o estado de Alagoas. Tudo aquilo que eu comentei, que eu falei, você agora visualizou. Agora você entende, né? Ah, professor, mas Alagoas não fazia referência ali, né, Marechal Deodoro? Mas passa agora a ser utilizada essa nomenclatura para todo o território formado, Alagoas, tá bom? Algumas revoltas em Alagoas, vamos destacar mais uma, né? A Confederação do Equador, 1824, caráter republicano, liberal e federalista, influência do pensamento iluminista. Para muitos autores, a Confederação do Equador é uma continuidade da Revolução Pernambucana, tá? A diferença é que a Revolução Pernambucana, os revolucionários conseguiram assumir o poder. Claro que teve essa repressão, forte repressão do governo federal, não só em relação a Revolução dos Padres, a Revolução de 1817, mas também a Confederação do Equador, tá bom? A Confederação do Equador, então, 1824, combatia aí o centralismo político de Dom Pedro I, o absurdo, né, da imposição da Carta da Constituição de 24, trazendo o poder moderador, um poder que estava acima do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. E em Pernambuco, esse cenário, monarquistas versus liberais republicanos. Monarquistas, partidários do imperador e defensores da centralização política, liderados por Francisco Paz Barreto, e os liberais republicanos, liderados por Manuel de Carvalho Paz de Andrade e Frei Caneca, né? A Confederação contou aí com a solidariedade de Pernambuco, Alagoas, o cerne, né, foi Pernambuco, né? Teve aí a solidariedade de Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eis aí a bandeira da Confederação, independência, religião, união, liberdade, faz alusão a riquezas locais, né, como o algodão,
a cana e também essa referência às estrelas, tá? Fazendo referência às províncias solidárias. Então aí nós temos a imagem de Frei Caneca, o Marte da Confederação do Equador, né? No dia 13 de janeiro de 1825, foi armado aí, né, o espetáculo brasileiro do enforcamento do Frei Caneca, um dos grandes líderes da Confederação do Equador, diante dos muros do forte das 5 pontas, tá? E aí nós temos aí, né, esses carrascos que não aceitam enforcamento. Em seguida nós temos o fuzilamento aí, né, às portas do templo carmelita, onde os padres se recolheram e enterraram em um local até hoje não identificado. Então, ao todo, foram executados 11 confederados, dos quais 3 no Rio de Janeiro. O primeiro deles, aí destacando, né, o primeiro a ser sacrificado, né, por esse ideal, por essa causa liberal, foi Frei Caneca. E aí, como castigo, Pernambuco perde a comarca de São Francisco. Vamos agora tratar de uma outra revolta que teve, assim, uma repercussão ainda tímida em Alagoas, mas é bom destacar. Essa revolta cai mais, né, quando tem concurso da PM Paraíba, e aí sempre tem a citação à revolta quebra-quilos. Se hoje nós temos uma facilidade, até uma confiança, né, na hora que você vai comprar lá ali, né, o pão, aí tem que pesar. Vai comprar ali, né, um pedaço de bolo, tem que pesar a carne também. E aí você visualiza, confia lá, o cara assinou, você paga. Mas imaginemos isso no século XIX, a introdução de algo novo, porque havia várias formas, tá, de fazer aí, né, essa medição, até a medição de palmos, né, isso, alqueires, mas o Brasil passa a adotar um sistema internacional e vem adotar justamente isso, que vai gerar polêmica. E isso vai gerar a chamada revolta quebra-quilos. Ocorreu no Nordeste entre fins de 1874 e meados de 1875. Espalhou-se pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Na Paraíba havia um sentimento de revolta com recentes acontecimentos religiosos, né, envolvendo o Estado, a Igreja e segmentos maçônicos, que resultaram na prisão de um bispo em Pernambuco. A adoção desse sistema métrico decimal soma-se também ao alistamento militar, e na Paraíba gerou aí um clima mais tenso com a adoção do imposto do chão para permitir a prática do comércio nas feiras livres. Aliás, até hoje, né? Se na tua cidade tem a feira livre, dia de sábado, dia de segunda, dependendo da cidade, né? Você tem aqui algumas cidades em Pernambuco na segunda, outras no domingo, outras no sábado. Então nós temos justamente nessas feiras livres o aluguel daquele local. Então, para colocar aquele banco de feira, tem que fazer justamente pagamento. E aí nós temos esse imposto do chão, que vem deixar a situação mais difícil. Veja na ilustração, né, aos quebra-quilos. Por que quebra-quilos? Porque a população revoltada pegava o quilo e ficava jogando, né, fora, quebrando. E aí nós temos justamente essa referência aos quebra-quilos, tá? Então, a revolta quebra-quilos, revolta sem liderança e sem unidade, né? Foi rapidamente sufocada e muitas pessoas foram duramente castigadas, tá? Outras processadas, como o padre Calixto Correia, vigário de Campina Grande. O ícone do levante foi o negro João Vieira, né? Conhecido como João Carga d'Água. Morava em Campina Grande, que ficou famoso aí, né? Que ficou famoso, aliás, pela agressividade com que arremessava os pesos e medidas do sistema. Então, João Carga d'Água conseguiu ainda fugir, tá bom? Em relação a Alagoas, aí eu fiquei assim interessado, mas qual foi a repercussão de fato em Alagoas? Eu encontrei esse recorte aqui, veja. A primeira notícia sobre o quebra-quilos em Alagoas se deu na antiga povoação de Mundaú Mirim, né, em 26 de dezembro de 1874, cuja narrativa do senhor Manuel Martins de Miranda ao presidente da província, que era o nome dado, né, esse chefe maior, que depois já é o governador do estado, no cenário já da República, em medidas e ainda incêndio, né, de cartórios do juiz de paz e do subdelegado, que durou por mais ou menos um ano. Então nós temos também aqui, né, esse respingo da revolta quebra-quilos
em Alagoas, mas aí carecem de mais informações, tá? De fontes mais seguras. Já essa revolta aqui, até tive a oportunidade de ir a Maragogi, e lá em Maragogi eu gravei um vídeo, né, falando sobre a cabanada entre 1832 a 1835. O que foi a cabanada? Por favor, não confundir, veja que alguns livros preferem até utilizar a cabanagem em relação a Pernambuco e Alagoas e a cabanada em relação ao Pará. Mas aí, ter cuidado, vocês podem encontrar a cabanada e a cabanagem, tá bom? Para não confundir. É importante lembrar que tem a cabanada entre Pernambuco e Alagoas e a cabanagem no Pará. Só que alguns livros misturam, tá? Mas é importante se ligar na referência. A cabanada, 1832 a 1835, a cabanagem já pega de 1835, chegando até 1840. Então, é no Pará, tá? A cabanagem. Então, ocorreu durante o período regencial a revolta de proprietários de terras, tá? Destacando aí Domingos Lourenço Torres Galindo e Manuel Afonso de Melo, grupo vinculado à sociedade denominada Coluna do Trono do Altar, de Portugal, né, que rompe laços com os senhores de engenho. A revolta possui caráter anti-escravista, que é interessante, né, que eu já peguei questões falando sobre a cabanada, em que esses senhores de engenho vão entregar armas aos escravos. Há um caráter interessante porque é uma revolta porque houve a renúncia de Dom Pedro I em 1831 e, claro, há o desejo que ele volte para o Brasil. Então tem esse caráter também curioso, tá? Ele vai morrer, né, Dom Pedro I, e depois perde sentido aí clamar pelo retorno de Dom Pedro. O que a gente pode dizer que Dom Pedro representava justamente os interesses de uma elite. Então, a saída dele gerou riscos, né, para que essa elite não ficasse mais uma vez, né, ou pelo menos essa elite não tivesse mais prestígio. Mas isso não aconteceu, a elite continuou com prestígio até hoje, tá? E você tem a revolta que ocorreu entre o norte de Alagoas e o sul de Pernambuco, Panelas de Miranda e na região da Praia da Barra Grande, hoje Maragogi, por isso que eu gravei o vídeo em Maragogi. A rendição ocorreu em 1835 e uma das lideranças Vicente de Paula. Outra revolta em Alagoas, a revolta dos lisos e cabeludos. Aí já no contexto, né, do Segundo Império, que seria a representação de liberais e conservadores. Tá? Então, a separação entre Pernambuco e Alagoas gerou polarização política em relação, né, à coroa portuguesa. Os conservadores, os lisos, tá, fiéis à coroa, discordavam daqueles que eram favoráveis a Dom Pedro I. Então, esses conservadores, né, mais ligados aí à coroa portuguesa, enquanto que os cabeludos, tá? Os cabeludos que eram os liberais que desejavam justamente esse rompimento. Então, na disputa pela capital, Marechal Deodoro ou Maceió, tá? Aquela disputa seria Marechal Deodoro ou Maceió, tá? E a gente vai daqui a pouquinho ver justamente a origem de Maceió. Então, Marechal Deodoro, Alagoas, né? Ou Maceió. Então, dois alagoanos destacaram-se, né? Cansanção de Sinimbu, cabeludos, e Tavares Bastos, os lisos. Em 1844, os lisos invadiram Maceió, efetuando disparos durante 2 horas de tiroteio. Alagoas gosta de tiroteio, né? A história de Alagoas sempre parece tiroteio, né? Este evento não teve suporte aí popular. Foi mais uma disputa política entre dois grupos, um mais conservador e outro liberal. Os conservadores, os lisos, e os cabeludos, nós temos aí, né, os liberais. É claro que eu vou fazer uma pesquisa ainda mais ampla para saber a origem. Eu gosto de saber a origem do termo, tá? Mas, em linhas gerais, a expressão cabeludo, vamos aqui trazer um evento ali na história inglesa, né? Os cabeças redondas. Há uma tradição da elite que ali no cenário do século XVII, na Europa, né, ter cabelos longos representava a elite, a sofisticação, a etiqueta. Não ter esse cabelo longo, mesmo que fosse peruca, representava justamente você ser um liberal e você ter uma origem não nobre. Daí a expressão cabeça redonda, que aí faz referência aqui, né? Os lisos e cabeludos. Faz alusão à questão do cabelo? Aí eu preciso pesquisar mais, porque aí as fontes que eu analisei não traz esses detalhes, mas eu vou pesquisar e claro que a gente traz para vocês. Professor, vou ter que lembrar agora a origem do nome liso. Não, é só lembrar, conservadores e liberais.
Um grupo mais próximo à coroa portuguesa, o outro grupo que desejava autonomia, tá bom? E esse embate aí sobre quem vai ser a capital da província, Marechal Deodoro ou Maceió? Então aí você tem essa disputa também interessante. Olha só, no início da República, vamos agora lembrar eventos que marcaram a história aí de Alagoas no período republicano. Saímos do Império, destacando essa briga entre lisos e cabeludos. Vamos agora para o período republicano. No início da República, Marechal Deodoro designou Pedro Paulino da Fonseca, Marechal Deodoro, presidente, tá? Lembrando que a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, tem aí Marechal Deodoro que vem fazer essa proclamação. Pedro Paulino da Fonseca, seu irmão, para governar Alagoas. O primeiro governador eleito após a promulgação da Constituição, 12 de junho de 1891, foi o mesmo, tá? Esse Pedro Paulino da Fonseca, destacando a oligarquia malta entre 1900 a 1912. Fala em oligarquia também, faz parte da história de Alagoas, né? Sempre tem ali um nome forte, né, que fica no poder, que deixa para o seu filho. É assim a história de Alagoas também, tá? Em relação à família Collor, a família Calheiros, tá? Aí nós temos a política de interventores, já no contexto da era Vargas. Tentativa de impeachment, né? Poderia ser o primeiro impeachment do governador na história do Brasil. E aí nós temos esse acontecimento, um tiroteio, né, forte na Assembleia Legislativa, disse a vocês, mas um tiroteio na história de Alagoas, tá? E essas tensões políticas que infelizmente permanecem até hoje, tá? Décadas de 70, 80, 90, anos 2000, 2010, por isso que o governador, né, encaminha novos concursos para diminuir cada vez mais os números da criminalidade e, infelizmente, né, essas tensões políticas que marcam também a história de Alagoas. Mas não só a história de Alagoas, né? De Pernambuco também, a disputa política é muito grande. E agora chegou a hora do resumão, um resumão geral para você aí ficar de boa. Vamos lá. O início do século XVII, Alagoas, aliás, início do século XVIII, Alagoas é elevada à condição de comarca, graças ao destaque produtivo no setor agrícola, né? Como eu falei, não tem como falar da história de Alagoas sem aí fazer alusão à produção açucareira. Em 1730, o governador de Pernambuco evidenciou o crescimento de Alagoas, destacando a produtividade da região. Em 1770, o algodão entra no conjunto de cultivos alagoanos. Em 1754, publica-se a obra poética do Frei João de Santa Ângela, né? Primeira obra de um alagoano. Em 1816, foram registrados 89 mil habitantes em Alagoas. O Senado da Revolução Pernambucana, né, de 1817, foi importante no processo da emancipação de Alagoas e com jurisdição em Porto Calvo, em 16 de setembro de 1817, Dom João VI, efetiva a emancipação de Alagoas. Aí você pergunta, em Maceió, professor, o senhor disse que ia falar de Maceió. Calma, meu jovem. Após a emancipação, Alagoas passa a ter como capital, olha só, após a emancipação, o atual estado de Alagoas passa a ter como capital Vila de Alagoas. Vila de Alagoas, atual Marechal Deodoro. O primeiro governador da nova capitania foi Sebastião de Melo Francisco Povas. Neste período, Alagoas já possuía 8 vilas e 110 mil habitantes. Na segunda metade do século XVIII, surge um engenho de açúcar chamado Maceió, palavra de origem indígena que significa alagadiça. Veja, alagadiça, Alagoas, né? Então, Maceió, até Maceió tem a ver também com a região alagadiça. Então, Maceió, que se transforma em Maceió. Em 5 de dezembro de 1815, o povoado de Maceió foi elevado à categoria de vila, desmembrando-se da Vila Lagoas, atual Marechal Deodoro. Então, Maceió, um engenho que pertencia à Vila, né, Alagoas, atual Marechal Deodoro. Só que aí vai ganhar força, ritmo, crescimento econômico e tem a sua emancipação, no caso se torna vila e se transforma posteriormente na capital do estado de Alagoas.
Em 1839, a capital de Alagoas é transferida da cidade de Alagoas, hoje Marechal Deodoro, para Maceió, hoje Maceió, tá? Então aí você tem a origem de Maceió e por que se transforma em capital, em que momento se transforma em capital. Então você viu lá no início a origem do termo Alagoas, Vila Alagoas, a emancipação de Alagoas, nesse processo de que era um território pertencente à capitania de Pernambuco, 1711 se transforma em comarca, 1817 se transforma em capitania, 1821 se transforma em província, e neste cenário, né, da proclamação da República, temos aí a origem do Estado, presidente da província, agora na República é o governador do Estado. Assim encerramos, né, esse mergulho maravilhoso na história de Alagoas. Vem aí resolução de questões. Espero que você tenha gostado. Caiu na prova, você vai gabaritar. Cada missão você fica mais perto da aprovação.